construir a nossa herança indígena, e eu acho legal que ele vai mostrar os índios que estavam aqui, valorizar grandemente essa cultura, mostrar que era um povo que tinha tecnologia, que tinha pensamento, que tinha filosofia própria, e depois uma coisa que ele quebra com o padrão europeu, que ele vai quebrar totalmente com a ideia do bom selvagem que vinha da Europa. Então ele vai mostrar que eles não eram nada bons selvagens, eram as nações que guerreavam, que construíam, que dominavam grupos diferentes. E depois ele vai trabalhar um pouco a chegada dos portugueses, e aí ele vai mais além, que é uma coisa fantástica, ele vai mostrar de onde vem a força dos portugueses, né? Todo esse processo civilizatório que os portugueses trouxeram no Brasil, eles herdaram boa parte dos árabes, que dominaram a Península Ibérica por mais de 500 anos. Então é uma herança incrível que eles trouxeram com eles, de astronomia, de matemática, de diversos conhecimentos, que realmente implantou um processo civilizatório. Infelizmente vai ter consequências para os indígenas, mas é parte da nossa formação mesmo. E depois ele vai, acho que a terceira parte que a gente vai ver, contempla a nossa herança cultural africana, de grupos indígenas, de grupos negros, que foram trazidos à força para o Brasil, e nos deixaram também um legado incrível na cultura e diversos setores do Brasil. Eu achei bem interessante ali aquele rejuntinho que eles mostraram, tem muita cara da casa da minha avó, tipo aquele... os rejuntinhos mesmo, a torneirinha de barro. Então, é interessante a gente ver esses pontos, essa mistura já dos povos portugueses antes. E nessa terceira parte, eu acho bem interessante esse ponto que ele colocou, que é muito importante de colocar também, é que a África não é um povo só. A África, aliás, é dividida em várias aldeias e várias tribos. E aí ele expôs que são os mouros, que eles, como ele colocou, fizeram guerras aqui, e aí ele colocou essas diferenciações. Eu quis comentar rapidinho esses 3 pontos para a gente aquecer na discussão. E a gente precisa entender nessa guerra toda, quando começam a bater na gente porque a gente é comunista e os outros batendo na gente porque a gente é de direita, quer dizer o quê? Que nós estamos no caminho certo. Então, a gente está certo, a gente precisa ter essa sintonia que o Darcy conseguiu ter. E que ele viveu isso na pele. Porque, de certa forma, esses teóricos, não só aqui do Brasil, mas de fora, achavam que ele coloca isso, que um brasileiro não teria capacidade de produzir uma obra desse tipo que ele produziu nesse livro, com uma visão marxista, né? Com uma visão de esquerda, mesmo os caras de esquerda não querendo reconhecer isso. Mas mais do que isso, eu acho que ele vai buscar, na essência do nosso povo, dessa miscigenação, a beleza e a força que tem o brasileiro. Né? Dessa mistura do índio com o português, do negro, e de toda essa origem europeia que os portugueses já trazem na sua essência, no seu sangue, na sua cultura. Né? Então, eu acho que entender isso é muito importante para nós percebermos e termos noção da nossa força, da nossa capacidade de construir uma nova sociedade, um novo país, uma nova nação. Por mais que nós tenhamos esses problemas de discriminação racial, disso, daquilo, mas se formos comparar com a América Espanhola, com a América do Norte, os anglo-saxões, nós tivemos sorte pra caramba, né? Dos portugueses terem construído, ter participado, promovido essa miscigenação que formatou e formou um povo novo, né? Um povo único, que não ocorreu na América do Norte, né? Nos Estados Unidos. Lá, os caras dizimaram os índios. Não teve uma mistura. Que jogava para fora. Os próprios africanos de lá também você não tem uma integração, uma miscigenação, ao contrário daqui, né? Ao contrário do Brasil. Eu acho que essa é uma mensagem importante que olhar a minha família olhar para trás, porque a gente consegue ver a miscigenação hoje. Eu sou descendente, eu tenho minha origem africana, meus avós por parte de pai. Minha avó por parte de mãe é descendente de índio, aí ela se misturou com japonês. E eu tenho Almeida no nome, eu tenho português também sou da Europa. Tenho parte de todos os lugares do mundo. A crítica marxista
ao documentário também está um pouco focada na crítica marxista ao Gilberto Freire, do Casagrande Senzala, que é uma obra riquíssima em detalhes, em etnografia do Brasil e dos grupos, só que o problema que a academia critica, os marxistas criticam, e ele usa vastamente o Gilberto Freire na obra, é que o Gilberto Freire propôs um grande acordo de raças desses dois grupos, uma simbiose, um grande, né, uma coisa pacífica, e os marxistas focam no conflito, ou seja, essa miscigenação não foi de boa, não. Isso daí o nome disso teve muito estupro, né? Né, o senhor da Casa Grande, as escravas, nada disso foi muito simples, muito... E a grande crítica é essa ao Gilberto Freire. O livro é riquíssimo de detalhes, trabalho etnográfico, como era a vida na senzala, tudo, mas aí os marxistas pegam na questão do conflito que teve entre esses grupos, então essa miscigenação não é tão pacífica quanto ficou no livro. Curiosidade que eu me identifiquei bastante na parte dos indígenas, que eles compartilham tudo dentro da aldeia, e na cidade na minha cidade que eu nasci, a gente convive com eles. Então, quando os índios estão por perto, eles vão sempre na cidade para fazer algumas trocas. Eles levam mandioca, farinha, algumas frutas tipo pupunha, pucumã, para trocar por roupas e calçados. Então a gente está sempre assim em convívio. Daí os índios estão chegando, a mamãe já corria para... esconde a roupa que está no varal porque os índios vão pegar. Porque eles estão tão acostumados compartilhar para eles não é errado. Gostei, vou pegar e levo, sabe? Aí, a partir do momento que você aprende o que é troca, o que é venda, que você entende que aquilo ali serve a um propósito econômico, você tem uma outra... nada por dinheiro, tipo, nada. Troca por outra coisa. Só por roupa e calçado. Ou às vezes uma comida que eles gostaram industrializada, mas eles nunca pegam dinheiro. Mas é uma noção de troca também. Bem, de qualquer modo. É que eu sei, eu fico pensando nessa perspectiva do como você cria historicamente uma noção de valor e começa a atribuir uma noção estrutural, econômica. Aí é a questão marxista, né? Elas ainda estão muito presentes. A farinha feita lá na casa de farinha, eles ainda fazem isso assim, bem frequentemente, eu já vi, e é bem legal, aquilo lá ainda está bem vivo. Agora vai ter evolução, mistura, como é que foi o processo, todas essas coisas, que vai clarear até as contradições que a gente possa levantar aqui, no caso de estupro, do Casagrande, essa coisa toda. Você tem também o fenômeno do cunhadismo, né? Que vocês vão ver daqui a pouco, que é o compartilhamento com os recém-chegados, para tornar cunhado todo mundo integrar na família. Então, nós vamos ter... Vai ter muita discussão. Como é que ele chegou, o que ele tinha. E aí mostrou o africano. Quer dizer, eu não consegui imaginar, e olha que a gente lê bastante, né? A capacidade organizativa que tinha o povo africano. Né? Não só comércio, industrial, né? A questão metalúrgica, essas coisas todas. Você vê que muitas coisas são parecidas quando eles manipulam coisas para fazer, ou seja, uma cesta, alguma coisa. Você vê os dois fazendo o mesmo tipo de coisa. Mas aí, só que lá o cara já estava dominando o ferro. Né? Então, olha, e aí vai juntar tudo isso, vai ser isso que nós somos, né?